Olá, eu sou Elis Cristina, sou pedagoga, psicopedagoga, fiz meu doutorado na área de infância, na Universidade do Minho, Portugal, e nas metodologia e supervisão de infância no Centro de Estudos da Criança. E tive como orientadora Júlia Oliveira Formosinho, uma grande referência na área. Trabalhei por 27 anos na Rede Municipal de Ensino, na função de professora, coordenadora, gestora, e ministro formação para professores na área da infância, e também exerci alguns anos como professora. Eu trabalho como professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como professora substituta no Centro de Educação, e também em algumas universidades particulares. Então, o meu foco é estudar a criança, é pesquisar a infância. Olá! Iniciaremos agora uma série de vídeos intitulado A Pedagogia da Infância e os Modelos Pedagógicos. Nessa série de vídeos, a gente vai tratar especificamente dos modelos pedagógicos que contribuíram para o trabalho com a infância, com as crianças, o trabalho pedagógico. E vamos iniciar fazendo uma introdução desse avanço, desse processo histórico, de evolução histórica da pedagogia da infância e da criança, né? Da importância da criança na sociedade. Nessa série de vídeos, a gente tem a ideia de contribuir para os pedagogos, para os professores, né, que trabalham com crianças, professores e professoras, e para os alunos das licenciaturas que buscam conhecer mais profundamente, né, mais conteúdos sobre a infância e sobre modelos pedagógicos, né, baseados em autores que estudam e pesquisaram sobre essa etapa de ensino. Iniciaremos com a introdução da importância, né, e da amplitude da pedagogia da infância, concomitante com a importância da infância ao longo do processo histórico nos últimos séculos. Durante muitos séculos, a infância foi uma etapa de vida que não era dada grande importância. A valorização da infância, ela resulta de um processo histórico como construção social vinculada aos conceitos de idade social definidas como uma série de direitos, privilégios, deveres, formas de agir, etc. O reconhecimento da importância de considerar a infância como uma etapa essencialmente afetiva parte de considerações para estabelecer posteriormente modernas teorias que confirmam, né, e contribuem que a qualidade da educação infantil, quanto maior se estabelece, quanto maior se considerar a afetividade, né, como principal, como ela sendo acima da razão. E como todo processo de evolução envolve também teorias, envolve teóricos, né, e resultados de elaboração sociohistórica, né, a pedagogia, ela constitui incessante processo de desconstrução e reconstrução. Desse modo, né, que a gente vê, cabe estabelecer um diálogo com os importantes autores do século XIX e do século XX. Para que isso, né? Para que a gente consiga compreender esse processo permanente, né, de construção, de desconstrução e ressignificação da pedagogia, né? Então, autores como Rousseau, Brunner, Piaget, Froebel,
Montessori, Vygotsky, vem, né, a oferecer concepções, idealizações inovadoras de crianças, adultos e docentes, envolvendo especialmente a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, pautada em aspectos mais importantes do ensino-aprendizagem. Esses autores, né, esses pensadores, cujo ideário revela um mundo novo a ser explorado na construção e reconstrução de uma pedagogia mais adequada às grandes transformações do século XXI, eles vêm deixar grande marco nesta evolução. Esses autores que citei posteriormente, né, eles construíram alguns pilares e, por isso, seus pensamentos não podem ser deixados, né, para trás. E eles vêm ganhar grande espaço e vêm dar grande contribuição para as instituições de educação infantil e que foram ganhando relevância, né? Que a partir, principalmente de Froebel, né? De 1880 até 2001, né? Este autor, ele vê o brinquedo, né? O lúdico, como elemento fundamental para a aprendizagem das crianças e que vem romper com o aspecto verbal, né, e tradicional da pedagogia da sua época, daquela época, né, e ele vem construir ele mesmo os jogos, né, para destinados à aprendizagem das crianças. Então, é uma grande contribuição que ele dá, trazendo o fazer, né, o experimento a partir de jogos construídos por eles mesmos, destinados às crianças. E ampliando isso aí, nessa questão dos jogos, Brunner vem trazer grande contribuição nessa concepção de criança e de jogos para a infância. Para o autor, né, seria necessário reformular os métodos de ensino e assimilação, nessa assimilação e construção de conceitos elementares, já que a elaboração de conceito pela criança é um processo lento e natural. Então, ele percebe, né, que isso demanda tempo, que demanda jogos, que demanda o experimento, toda uma construção que ele considerava como uma construção natural e que ia ocorrer nessa interação das crianças, principalmente com os jogos. E assim, para Brunner, né, brincar tem o lado flexível, tem o lado que busca a ação da criança, busca resolver problemas, e com isso a criança vai nesse processo natural de busca, de resolver problemas no próprio jogo, essa construção e a concomitante com isso, né, como resultado disso aí, a aprendizagem. Eu fiz assim um breve movimento, né, para mostrar alguns autores, mas eu vou agora centrar mais nos estudos de Loris Malaguzzi e John Dewey. Por quê? Porque posteriormente eu venho trazer os modelos pedagógicos Reggio Emilia e Highscope, onde Loris Malaguzzi vem contribuir com Reggio Emilia e John Dewey vem contribuir com o Highscope, né, o modelo pedagógico Highscope. Então, eu vou explorar agora um pouco esses autores para, a partir daí, iniciar a exposição, né, a fala sobre os dois modelos, inicialmente sobre esses dois modelos. Mas antes de chegar aí, eu ainda quero frisar outros autores que eu fui deixando, que o caso de Rousseau também, que veio contribuir, né, inspirado na ideia de homem natural. Ele defende que uma educação favorável ao processo natural do ser humano, né, e ele sugere uma educação que incite a
o processo de desenvolvimento natural da criança, ao invés de criar, de reprimi-las e criar pressões, né? Como era bem comum na época, né, na sua época. Já Montessori, né, ela teve a oportunidade de realizar experimentações. Ela vem dizer que a criança aprende melhor nessa vivência, manipulando seus próprios brinquedos, né, onde ela criava ambientes, os espaços totalmente lúdicos, onde as crianças podiam conviver, estar nos seus espaços, mas ao mesmo tempo manipular os brinquedos, né, que eram brinquedos, vamos dizer, grandes, né, não eram as miniaturas, mas como se fossem brinquedos reais, e que onde a criança tinha essa vivência. E por último, antes de chegar em Lawrence Malaguzzi e John Dewey, a gente vê as ideias, né, de Vygotsky, onde ele traz, né, vem buscar perceber a criança como um sujeito histórico nesse seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, onde ele fala que o sujeito é interativo e ele constrói o conhecimento nessa essa inter-relação social, né? Ele frisa, percebe a criança como um sujeito histórico e cultural, e que, portanto, o conhecimento é fruto de uma inter-relação e de um processo sócio-histórico mediado pelos signos, né? Quem for estudar mais especificamente Vygotsky vai explorar isso aí, porque apenas resumo. Para Vygotsky, o intervalo entre o desejo e a sua satisfação, ele estabelece de forma muito curta, até porque a criança, ela não pensa em realizações a médio e longo prazo. Então, assim, como nem todos os desejos, né, são passíveis de ser realizados, a criança, ela vê através do faz de conta, do seu brinquedo, a realização de desejos que na sua vida, né, prática, eles são impossíveis, né, entre aspas, impossíveis de ser realizado. Ela realiza através da fantasia e do faz de conta. Então, assim, essa visão, muito embora eles tenham momentos de pensamentos contraditórios, até vamos dizer que se interpõem, mas Vygotsky, ele vem colaborar com a questão, quando ele fala da questão da manipulação dos objetos, em que o homem, né, o ser humano, né, a criança aprende nessa relação com o objeto. Ele fundou a psicologia genética e é um dos teóricos mais influentes quando a questão da psicologia da infância, né, quando da psicologia da criança. O impacto, né, no pensamento, tanto na relação, nas teorias de aprendizagem, como nas práticas educacionais. E com ele, né, com Piaget, o desenvolvimento cognitivo e afetivo ganha um novo, vamos dizer, um novo destaque e um novo patamar, uma nova forma de ser percebida. Para ele, né, é mais possível, é possível compreender melhor a epistemologia do conhecimento humano a partir da observação atenta da construção do conhecimento pelas crianças. Piaget também vem contribuir com o modelo High Scope, né, querendo destacar aqui, ele vem contribuir. E vamos falar ainda de Freinet, né, que ele delineia uma visão de desenvolvimento espontâneo e da perspectiva cultural e social. Para Freinet, o desenvolvimento, a aprendizagem acontece através dos processos e do meio de agir, criar e construir coletivamente, né, de forma coletiva e social. Então, ele dá ênfase à experimentação, né, e a criança agir de forma ativa,
E, além disso, respeita essas peculiaridade dos indivíduos, sem ignorar a importância da aprendizagem em grupos, né, cooperativos. Então, com todos esses pressupostos teóricos, se tem a necessidade de desenvolver uma escola destinada à infância, de desenvolver estudos centrados especificamente na infância e na pedagogia da infância, para que se recupere essa importância e perceber esses aspectos positivos, né, nesse processo histórico, no conceito de infância, para que se permita que as crianças se tornem sujeitos sociais. Aqui foi apenas a introdução e vamos, na parte 2, iniciar o estudo sobre Loris Malaguzzi, né, algumas discussões sobre Malaguzzi e o modelo pedagógico Reggio Emilia.